E olha só, gente, o nosso bate-papo hoje são sobre as doenças reumáticas e o frio. E o nosso convidado, né, o reumatologista, né, o Dr. Leonardo Schmidt, está aqui com a gente, vai tirar nossas dúvidas e as dúvidas de vocês aí de casa também, através do nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Boa tarde, Leonardo. Bem-vindo ao Rio Nosso Ver Mais. A gente está falando da relação, né, das doenças aí reumáticas juntamente com o frio, mas o frio fugiu, né? Semana passada estava um frio, hoje já está aí mais quentinho também. Mas é bom a gente se preparar, né, doutor? Tudo bem? Tudo bem, obrigado mais uma vez pelo convite, Mauro. Então, realmente, com os meses, com a chegada do inverno e com a vinda daquelas frentes frias, a gente percebe, nós que tratamos de pacientes com doenças reumáticas, os chamados reumatismos, que os pacientes começam a piorar das suas dores. Não que as doenças de base estejam piorando por si só, mas os sintomas de dor, a sensação de dor, acaba realmente aumentando com os dias mais frios. Doutor, mas por que as pessoas que sofrem, né, com doenças reumáticas, elas relatam que sentem mais dor com a chegada do frio? Então, tem várias teorias em volta disso, sabe Mauro? Uma delas é que a primeira teoria é que a gente, quando está frio, a gente diminui um pouco a circulação sanguínea da periferia, né, mãos, né, todas as áreas mais periféricas, o corpo acaba diminuindo um pouco essa temperatura e isso causa uma sensação de dor. Tem outra teoria que fala também que nós temos uma percepção, a gente chama de baroreceptores, que nem os animais às vezes sentem quando vem uma frente fria, alguma coisa assim. Então existe uma teoria de que a gente também possa ter uma percepção também baseada nesses receptores e quando tem uma variação de temperatura, de pressão atmosférica, a gente sente mais isso. Isso a gente nota, por exemplo, quem já teve alguma fratura ou quem tem uma cirurgia com aquelas próteses metálicas. Fala com os pinos, percebe, o pessoal, eu sei que vai chover porque eu estou sentindo dor. Então isso é um fenômeno que realmente acontece. Lógico que nós, seres humanos, não temos tanta sensibilidade, assim, tem alguns animais que percebem com mais facilidade isso, mas é uma outra teoria que pode acontecer também, dessa percepção aumentada no frio para quem já tem algum problema, quem teve uma fratura ou mesmo quem tem alguma doença articular reumatológica, tem uma sensação fica mais sensível realmente a essas temperaturas mais baixas. Doutor Leonardo, mas quais que são assim os outros fatores, né, que pode até influenciar também nessa sensibilidade aí à dor durante esses dias mais frios do ano também? Existe também uma outra situação aqui, nas nossas articulações nós temos um líquido, que é o líquido sinovial, o líquido que lubrifica essas articulações. Então ele no frio também é como se fosse um óleozinho que a gente tem ali, ele fica mais viscoso, um pouquinho mais espesso realmente, isso também pode causar um pouco mais de rigidez nessas articulações também nesses dias mais frios. E é um fenômeno que acontece, os pacientes relatam muito frequentemente isso, não que a doença esteja piorando, por exemplo, o paciente que tem artrite reumatoide aqui no Brasil ou num país lá no Canadá, enfim, num país do hemisfério norte, ele não vai ter uma doença pior lá, mas a sensação de dor nos dias mais frios, realmente a sensibilidade é aumentada para a dor. Mas, doutor, a circulação sanguínea, então, que ela fica mais reduzida ali nas extremidades durante o frio, que dá essa sensação? Também, são várias situações, várias teorias em volta disso, né? Inclusive existe uma doença, um fenômeno na realidade que acontece também nas doenças reumáticas, esse sim, ele pode piorar bastante no frio, que a gente chama de fenômeno de Raynaud, onde ocorre uma alteração da coloração, principalmente das mãos, mas qualquer extremidade pode ocorrer esse tipo de alteração de coloração. A mão inicialmente fica pálida, meio esbranquiçada, por falta, né, os vasinhos sanguíneos se fecham, então por falta de circulação, ela fica com essa cor mais branca, mais pálida. Depois ela pode ficar mais roxa, arroxada, que a gente chama de fase cianose, fica um azul, um azulado, meio arroxado. E posteriormente ele pode ter uma reperfusão do sangue, o sangue volta ali e fica mais avermelhado, que é uma fase de eritema. Então são essas três cores que podem acontecer, principalmente nas extremidades das mãos dos pacientes que têm esse fenômeno de Raynaud. Esse fenômeno está presente em algumas doenças autoimunes, que a gente já falou aqui em outros programas, né, como o lúpus, a esclerodermia, principalmente acontece esse fenômeno de Raynaud, e também algumas outras doenças parecidas com a esclerodermia, doença mista do tecido conjuntivo, são doenças mais específicas, mais raras também, que pode acontecer, e também pessoas normais, pessoas que não têm nenhuma doença, pessoas saudáveis também podem ter o fenômeno de Raynaud, que a gente chama de fenômeno primário, quando ele não tem uma causa secundária para isso. Então a pessoa tem o fenômeno, mas não tem nenhuma doença por trás dele ocasionando isso.
E esse fenômeno realmente ele piora bastante no frio, inclusive o frio é uma das causas para desencadear ele. Doutor, e essas reclamações dos pacientes, é mais no começo, tipo naquela primeira semana de frio, ou ela passa o inverno todo, assim, a senhora percebe no consultório? Tipo, a semana passada foi uns dias mais frios que deu ali. É naquelas semanas que tem essas reclamações ou vai seguindo com o tempo também? A gente costuma observar no primeiro frio que vem, né, Mauro? Que assusta todo mundo ali. A pessoa não está tão acostumada mais ali. A impressão que dá é que realmente existe uma sensibilidade maior, fica mais sensível nesses primeiros dias frios que vem, depois o corpo acaba se adaptando um pouco mais, mas sempre a primeira friagem que vem é o que o pessoal mais reclama, sabe? Talvez por falta de, né, tá vindo de meses de calor e tudo. Que calor também que fez, exatamente, né, doutor? Esse ano foi um calor bem bravo aí também, e quando veio o frio ali foram uns 2, 3 dias também. Mas, doutor, os músculos e tecidos, né, em volta das articulações ali, que a gente fala juntas, né, e coluna, ela se contrai involuntariamente com o frio? É isso que acaba, às vezes, incomodando os pacientes também? Também. Isso pode, a gente chama de dores miofaciais, dores musculares. Isso pode dar até em pacientes mais jovens, que não têm problemas articulares. Com a diminuição da circulação das extremidades do corpo, a gente pode ter também uma diminuição da circulação sanguínea dentro desses músculos. E muitas vezes quem tem mais predisposição pode sentir dor, contraturas, nos dias mais frios. Isso pode acontecer também. Essas dores miofaciais que afetam os músculos, elas tendem a piorar um pouco mais no frio. Tanto é que um dos tratamentos que a gente faz é colocar calor local, às vezes uma compressa morna. Isso ajuda, facilita para quem tem esse tipo de problema relacionado com músculos, na verdade. Doutor, e as pessoas assim que estão mais fortinhas, elas são mais gordinhas, com as pessoas magras, ela sente diferença ali também? Isso pode mudar um pouco ou não? A gordura ajuda ou não tem nada a ver com... Não é muito, a gente vê isso muito no mundo animal, né? Que tem lá os animais Hiberno. que tem de tempo frio, né? Tipo urso, enfim, eles têm, né, eles fazem, né, uma reserva de gordura, porque a gordura ela é queimada, é uma fonte calórica de energia para o corpo desses animais, mas para nós, seres humanos, não tem muito, vai muito da sensibilidade de cada um, mais ao frio, menos. A gente percebe que tem pessoas que são magrinhas, que sentem pouco frio, então não tem uma regra geral assim. A pergunta eu fiz até porque eu, antes da bariátrica, eu não sentia tanto frio, né? E depois da bariátrica eu comecei a sentir muito aquele frio que a gente fala de doer os ossos ali. E eu comecei a sentir mais ali também, por isso que eu achei que de repente dava um pouquinho de diferença nesses casos também. Não é muito comum, assim, depende de cada um, na verdade, sabe? Tem pessoas mais magrinhas que sentem um pouco frio e vice-versa, então não existe uma... O senhor comentou de um líquido que ele tem nas articulações ali, doutor, que ele fica mais espesso. Então ele fica mais espesso no inverno ali, que chega daí, dá essas dores, esse incômodo que as pessoas falam? Isso, ele tem uma tendência a ficar um pouco mais espesso, com uma viscosidade maior. E daí quem já tem algum problema, sente um pouco mais também, principalmente rigidez. Rigidez é aquela sensação como se a articulação, né, a junta da pessoa estivesse enferrujada, travada, principalmente nas primeiras horas da manhã, quando o corpo ainda não está se movimentando muito bem. É o momento ali que os pacientes reclamam mais, são os horários que os pacientes mais se queixam dessa rigidez. Principalmente quem já tem alguma doença articular inflamatória, como a artrite reumatoide, que essa doença por si só já faz isso, além de inchar as articulações, inflamar essas articulações. Um dos sintomas principais é a rigidez das articulações, principalmente após períodos de muito repouso ou de manhã cedo, que é o horário que a gente ficou mais em repouso, né, dormindo. Doutor, e quais que são as indicações para esses pacientes, né, que relatam, então, essas dores aí durante os dias mais frios? O que elas podem fazer? A recomendação que a gente dá, tanto para quem tem essas dores articulares, quanto quem tem o fenômeno de Raynaud, é aquecer o corpo e também o ambiente é importante, Mauro. Às vezes a gente vê o paciente de luva, vai no consultório no inverno com uma luva e com uma camiseta de manga curta, por exemplo. Então acaba que o fenômeno de Raynaud, no caso, falando mais especificamente dele, ele acaba ocorrendo mesmo que a pessoa esteja de luvas, por exemplo. Então, aquecer o corpo como um todo e também o ambiente da casa. Quem tem aquele fogão a lenha, por exemplo, pode ligar o fogão a lenha para deixar todo o ambiente aquecido, algum aquecedor elétrico, enfim, para que possa manter o ambiente uma temperatura um pouco mais agradável, para não sentir tanto esse tipo de sintoma e também se agasalhar, obviamente,
se precisar sair de casa, tudo. Importante sempre também manter as atividades físicas, sabe, Mauro? É isso que eu ia perguntar ali para essas pessoas que têm doenças reumáticas. É importante não parar a atividade física no inverno, continuar também, doutor? Exatamente. Desde que seja uma atividade física não traumática, né, não com baixo impacto para as articulações, é importante mesmo no inverno a pessoa não se acomodar e se agasalhar bem e continuar, tentar manter na medida do possível a rotina que já mantinha nos meses de verão. A gente sabe que inverno é um pouquinho mais difícil a gente se empolgar para ir para academia e tal, mas como ele falou, se você tem um acompanhamento ali até do seu médico ou de um personal, então é importante não parar as atividades ali. E as medidas caseiras, doutor, que as pessoas podem ajudar a diminuir a dor, é isso? É se agasalhar bem, é ter um aquecedor elétrico ali em casa também. A minha mãe, ela bota água quente na pet para botar no pé para dormir, que ela diz que fica quentinha. Essa é uma medida das antigas também, né, doutor? Mas ajuda, né? Ajuda. São as medidas das dicas das avós, né? Aquecer, se agasalhar bem, né? Ficar em volta do forno a lenha ali também. Ficar em volta ali do quem tem, né? O forno a lenha, ele aquece bastante o ambiente. Então, esse tipo de medida, às vezes um chazinho mais quente, um café mais quente ali Aqui o pessoal tem o hábito do chimarrão também, então isso ajuda a aquecer o corpo de uma forma geral também, além de aquecer o ambiente. Então, são medidas aí que valem a pena. E, eu vou deixar até o Instagram do doutor ali, do doutor Reumatologia Toledo, tá ali o Instagram, De repente, se você tem mais dúvida, quer ter mais informações, de repente não é bem a dor do frio que você tem, quer saber um pouco mais, o doutor sempre dá umas dicas bem interessantes lá também, você pode acompanhar ele através das redes sociais, de repente você vê um assunto interessante lá no Insta dele que você quer que a gente traga para o programa também, pode sugerir lá que o doutor entre em contato ou vocês mesmos através do e-mail da Nubia Hour, sugerindo pra gente sugestões que vocês queiram ver nas tardes aqui do Ver Mais. Doutor, gratidão, bom retorno aí para Toledo, obrigado pelas dicas de hoje. Mas vamos ver, né, se esse frio volta, né, porque acho que agora ele já foi com 3 dias, né? Pois é, eu que agradeço o convite mais uma vez, Mauro, fico à disposição sempre para vocês precisarem. Obrigado, gratidão.